Boa noite. Hoje é 11 de junho de 2024. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor editorial de Opera Mundi, e está no ar mais uma edição do programa Outubro. O presidente da França, Emmanuel Macron, decidiu, logo após a vitória da extrema-direita nas eleições para o Parlamento Europeu neste domingo, na França, dissolver a Assembleia Nacional e convocar eleições antecipadas. No regime semipresidencialista francês, a medida é plenamente legal. Atualmente, o partido governista de Macron tem 169 deputados das 577 cadeiras do parlamento francês, da Câmara Baixa do parlamento francês. E o partido de oposição mais forte, justamente o Reagrupamento Nacional de Marine Le Pen, possui 88 assentos. Achei que tinha acontecido alguma coisa aqui, gente, desculpa. O que pode significar na prática tal medida? A jogada política de Macron terá efeito de preservar seu partido à frente do governo, evitando um voto de desconfiança, ou, por outra, abre as portas do governo francês, do Estado francês, para uma coabitação entre a direita de Macron e a extrema-direita de Le Pen. O centro e a esquerda, como podem reagir? Uma frente ampla pode reeditar a geringonça que operou em Portugal recentemente? O que pensam nossos analistas? O time de outubro hoje é o seguinte: Jones Manuel, educador popular, comunicador digital, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é mestre em serviço social pela mesma universidade e doutorando pela Federal de Alagoas. Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos da integração latino-americana. E estreando aqui no programa, Antônio Martins, jornalista e ensaísta, diretor da revista Outras Palavras. Ele foi fundador do Le Monde Diplomatique Brasil e cofundador, em 2001, do Fórum Social Mundial. Muito obrigado a vocês três por terem aceito este convite. E vamos à primeira pergunta da noite. Como entender e explicar a decisão de Macron de convocar eleições logo após os resultados pró-extrema-direita na França? Para se garantir como o nome que enfrenta a extrema-direita no país, Macron pode ter aberto as portas do poder para Marine Le Pen e seu partido? Vou começar com a Rita Coitinho. Boa noite, Haroldo, Jones, Antônio e Zé Igor, que está nos bastidores, e boa noite a todos que acompanham o Outubro. Muito obrigada novamente pelo convite. Haroldo, o Macron, ele faz na minha leitura, ele faz a dissolução do parlamento por conta da Constituição francesa, né, e da tradição política francesa. Então, perde maioria, no caso, perdeu maioria no Parlamento Europeu, né, mas cumpre o regramento constitucional de fazer a dissolução do parlamento e chamar novas eleições. Teve até um debate na internet, e eu cheguei a ler no Le Monde um artigo de um constitucionalista, Jean-Philippe de Rosier, desculpem o meu péssimo francês, em que eles estão debatendo também a questão dos prazos, né? Como a eleição apertada, já 30 de junho já é o pleito, e eles têm uma lei eleitoral que tem um artigo que determina um prazo maior, né? E o constitucionalista até diz, não, Macron cumpriu a Constituição fala desse prazo e é o prazo que está sendo cumprido, que é entre 20 e 40 dias, enfim, né? Fala que de fato, é algo que está dentro da institucionalidade francesa. Agora, é claro que, isso posto, né, Macron vem perdendo popularidade, já faz bastante tempo, ele foi reeleito, mas não foi uma reeleição fácil. Há um descontentamento crescente do povo francês em relação ao custo de vida, em relação ao desmonte do estado de bem-estar social, e as medidas relacionadas à energia limpa, a imposto sobre poluição,
uma série de questões que Paris vem fazendo ou propondo no parlamento relativas aos acordos, né, de redução das emissões climáticas, vem gerando grande descontentamento. Vocês lembram da revolta dos coletes amarelos, que tinha muito a ver com isso? E, ao mesmo tempo, a direita, a centro-direita do Emmanuel Macron, e mesmo os liberais que o antecederam, e mesmo os socialistas em outros momentos, não têm conseguido oferecer ao povo francês algum tipo de compensação, né? No sentido de que o custo de vida está cada dia maior, o desemprego maior, então esse descontentamento está indo para o voto de protesto, vamos dizer assim, da extrema-direita. Então, na minha avaliação, para fechar no tempo, o Macron corre o risco, sim, de ter que dividir o poder com o primeiro-ministro da Marine Le Pen e seus aliados, né? Inclusive esse aí de 28 aninhos aí que está cotado para ser o grande nome da extrema-direita francesa. 18 não, 28, né? Falei errado. Jones Manuel. Olá, gente, boa noite Rita, boa noite Haroldo, boa noite Antônio, José Igor, nos bastidores, todo o público do Ópera. Veja, quando o Macron anunciou a convocação de novas eleições, pipocou várias análises, né? Pelo que eu pude acompanhar e ler, teve duas linhas centrais de interpretação, né? Uma primeira linha apontava que a iniciativa do Macron, na verdade, era para enfraquecer as esquerdas e se colocar como representante por excelência de um campo político não populista ou não fascista, né? Porque na linguagem corrente se usa populismo e fascismo como se fossem sinônimos, então Marine Le Pen seria populista, e aí populismo, extrema-direita e fascismo viram sinônimos, então seria uma ideia de enfraquecer as esquerdas na França e ele assumir esse papel por excelência de barragem contra Marine Le Pen a despeito do governo dele. Ele queria ser uma espécie de Lula, né? Faz tudo e qualquer coisa e a gente aceita porque do outro lado tem um bicho-papão da extrema-direita que é de fato um perigo. A outra análise dizia que a perspectiva do Macron era, e essa corrente minoritária me pareceu, que a perspectiva do Macron era, a partir do medo da força da extrema-direita, tentar forçar uma reaglutinação de bases e ele voltar a crescer, a ganhar governabilidade, a ampliar espaços no parlamento. Me parece que a primeira interpretação faz mais sentido do que a segunda, né? Não acho que o Macron vai conseguir, por exemplo, na positiva, recuperar espaço político nessas eleições legislativas. É um governo, como a Rita falou, que vem bastante impopular, né? O Macron, vamos lembrar, ele empurrou uma contra-reforma da Previdência que não conseguiu a maioria no parlamento, não conseguiu apoio na sociedade e ele usou um dispositivo constitucional que empurrou goela abaixo, né? Que tem a Constituição francesa que o presidente pode ir lá legislar por cima do Congresso, por cima de tudo. Então o Macron vem com um governo bastante impopular, tem muita dificuldade de afirmar uma agenda positiva, vem cada vez mais cedendo a pautas da extrema-direita para conseguir atrair bases da extrema-direita, mas não consolida bases da extrema-direita e desagrada o povo mais à esquerda, o povo mais centrista, o povo mais progressista, como, por exemplo, a política do governo Macron de perseguir, né, minorias muçulmanas, de proibir. O governo Macron, tal como o Bolsonaro no Brasil, faz uma cruzada contra a tal da linguagem neutra, viu? Aqui no Brasil isso é coisa de bolsonarismo. Na França, o governo Macron tem uma cruzada santa contra a linguagem neutra em defesa da pureza do idioma francês. Então faz essas sinalizações para a extrema-direita que no final não agrada ninguém, não cria base, enfim, objetivamente com ninguém. Então me parece que é uma manobra muito mais para isso, para, a partir do medo, consolidar a ideia de que eu sou a única barreira contra a extrema-direita e conseguir aglutinar esses campos não fascistoides ou não de extrema-direita. Obrigado, Jones. Antônio Martins, estreando aqui no Outubro. Está sem áudio, Antônio. Queria acrescentar só duas coisas ao que a Rita e o Jones falaram. Primeiro, o Macron é um dos grandes derrotados dessa eleição para o Parlamento Europeu. Ele tem atualmente na Assembleia Nacional Francesa quase 50% dos votos. Ele ficou reduzido a 16%.
O outro grande derrotado é o seu companheiro, chefe de governo da Alemanha, Olaf Scholz, que executou uma política muito semelhante à dele, que consiste em duas coisas: apoiar a guerra dos Estados Unidos contra a Ucrânia a qualquer custo. O Macron chegou a propor enviar soldados franceses para a guerra, que nem o Biden propôs. E, ao mesmo tempo, reduzir drasticamente os gastos sociais, o estado de bem-estar social francês. Então, o resultado principal é muito engraçado, porque a mídia diz que o grande resultado é o crescimento da extrema-direita. É falso isso. A extrema-direita cresceu moderadamente. Se você tira o partido de ultradireita, os dois partidos de ultradireita do Parlamento Europeu, se você tira o resultado da França, eles estão estagnados, eles continuam na mesma situação. O grande resultado é o afundamento do partido da guerra, do partido que se aliou ao Biden e se aliou às políticas neoliberais. Então, sendo o grande derrotado, o queridinho dos meios de comunicação ocidentais, o queridinho da revista Economist, que há poucas semanas deu uma capa para ele, o grande homem da nova Europa e tal, só que faltou combinar com o eleitorado. O que ele faz? É exatamente isso que você, Rita, e você, Jones, falaram. Ele quer ser a única saída diante da ultradireita, ou seja, ele quer restringir o debate político ou à ultradireita, ao fascismo, ou ao neocapitalismo, ao ultracapitalismo, desculpa, que tem tudo a ver com esse neofascismo. Depois a gente pode discutir aqui um pouco melhor. A segunda ideia que eu queria colocar é que talvez o feitiço saia contra o feiticeiro, porque desde ontem, surpreendentemente, começou a se articular uma frente popular que reúne os insubmissos, o partido principal de esquerda hoje na França, os comunistas, os socialistas, os ambientalistas, com população na rua, com sindicatos dizendo que vão apoiar, com outros movimentos sociais apoiando, e isso pode criar um fato político totalmente novo. Obrigado, Antônio. A gente vai falar sobre possíveis estratégias da esquerda mais à frente, mas antes, pegando um pouco, partindo desse raciocínio, que aliás está expresso num artigo publicado no site de Outras Palavras hoje, do próprio Antônio, vocês acham que é possível dizer que Le Pen frearia no governo, frearia uma escalada militar como a insinuada por Macron, ou não dá para confiar na extrema-direita e pode ter feito justamente o contrário, ou seja, a guerra contra a Ucrânia subir de patamar? Vou começar com o Jones Manuel, que gosta do assunto. Veja, a extrema-direita ela é muito esperta em todo canto, porque ela se adaptou muito bem ao mercado do voto, né? Então ela tem uma certa liberdade para falar o que a população quer ouvir e moldar seu discurso de acordo com as conveniências. Eu tenho seríssimas dúvidas se há uma disposição política no seio da classe dominante francesa de buscar maiores graus de autonomia frente aos Estados Unidos e ao bloco atlântico, né, ao domínio da OTAN, etc. e tal, e se o governo da Marine Le Pen compraria realmente esse enfrentamento, um possível governo da Marine Le Pen. Me parece que, tomando a experiência histórica, a gente tem que pensar a coisa muito mais como retórica, né? Retórica no mercado de votos. Acho que, evidentemente, são experiências bem diferentes, né? Mas a gente vê o Trump, por exemplo, prometendo que ia acabar com todas as guerras e ia centrar os recursos estadunidenses na economia nacional, e não foi isso que aconteceu. A gente viu o Bolsonaro dizendo que ia mudar o sistema, ia se afastar do centrão, ia acabar com a corrupção, e não foi isso que aconteceu. Bolsonaro, inclusive, hoje em dia ninguém lembra mais, na era das redes sociais a memória é muito fluida, mas o principal argumento de Bolsonaro era um certo nacionalismo confuso de recursos, dizendo que ia nacionalizar o nióbio e o grafeno, e assim o Brasil teria riquezas à vera,
e todos os problemas seriam resolvidos. Enfim, as pessoas se esquecem disso. O Milei ganhou a eleição dizendo que ia dolarizar a economia, privatizar o Banco Central, ia acabar com tudo. Enfim, então, acho que tem um elemento de retórica muito forte. O próprio governo da Giorgia Meloni, por exemplo, na Itália, que já é uma experiência de extrema-direita há um tempo, né, já é um laboratório interessante para a gente ver elementos de prática governativa dessa extrema-direita europeia no século XXI. O governo da Giorgia Meloni faz uma retórica que emula anticolonialismo em vários momentos, criticando a presença francesa na África Ocidental, criticando um certo tom bélico do Macron, mas é uma retórica que se traduz em política externa diferente, né? A Itália está lá na OTAN, do mesmo jeito, com toda a dinâmica de submissão aos interesses estadunidenses. Então, não me parece ser esse o caso. A questão central, Haroldo, a grande preocupação, na verdade, é o fato de, num país importante para a geopolítica europeia, como a França, a grande força anti-OTAN, pelo menos no plano do discurso, do senso comum da população, ser uma força fascista, né? O grande problema é esse. A pessoa que hoje, para amplos setores da classe trabalhadora francesa, que mais vocaliza um projeto anti-OTAN e contra a submissão aos Estados Unidos, é uma força de extrema-direita. Aí, com perdão do palavrão, é a prova que a gente tá fudido, né? Tá certo. Na semana passada, a gente teve gente mandando cagada aqui, né? Foi uma grande cagada. Hoje tem gente mandando, dizendo que nós estamos todos fodidos. Vamos lá, Antônio Martins. Não foi você, Jones, foi outra pessoa. É um pouco estranha. É claro que a gente nunca pode confiar na extrema-direita, eles são demagogos por natureza, eles manipulam a vontade do eleitorado, mas faz sentido a posição da Marine Le Pen contra a guerra da OTAN contra a Rússia. A Europa não tem nada a ganhar com isso. Na França, na Alemanha, principalmente, a Rússia é um parceiro geopoliticamente muito óbvio para esses dois países e para o conjunto da União Europeia. Então, assim como em tantos outros temas, a ultradireita se aproveita de ideias que são ideias corretas e tenta capitalizar a opinião pública em torno disso, escondendo, inclusive, seus vínculos com grande capital econômico, capital financeiro, inclusive, né? E agora, ela está fazendo algo que faz parte do jogo político. Os liberais franceses e alemães, principalmente, e europeus de uma maneira geral, mas principalmente franceses e alemães, eles abriram uma brecha tremenda no debate político entre as sociedades ao aderir ao discurso dos Estados Unidos contra a Rússia, que é completamente distinto, completamente oposto ao interesse das suas sociedades. Então, é claro que a ultradireita se aproveita disso. O problema principal é que parte da esquerda na Europa aderiu ao discurso anti-Rússia e até ao discurso anti-China. Aderiu por ideologia, aderiu sem ter nada concreto de oferecer às suas sociedades ou ao seu próprio país por conta disso. Eu acho que isso nos convida também a prestar atenção sobre certas experiências que tiveram bom resultado, como o novo partido que a Sarah Wagenknecht criou na Alemanha e que estreou com 6 e pouco % dos votos na eleição alemã. Parte da esquerda torce um pouco o nariz, a gente pode examinar, tem razão em determinados motivos, mas eu acho que esse partido põe o dedo numa ferida. A esquerda mesmo, a esquerda mais marxista europeia, está muito vinculada ao liberalismo. E a Sarah Wagenknecht mostra isso e propõe uma alternativa. E uma das posições é abandonar o discurso anti-Rússia.
Obrigado, Antônio. E Rita Coitinho, para encerrar esta pergunta. Já vou responder a pergunta, só um complemento, porque o Antônio tocou num ponto muito interessante, que é o crescimento desse partido recém-criado, BSW, eu acho, que é um partido de esquerda que vem com um discurso mais, vamos dizer assim, classista, do que um discurso ligado aos direitos individuais, né? E nisso, por causa disso, principalmente, que muita gente torce o nariz ao partido, né? Ele é mais vinculado a essa questão, a uma plataforma de direitos sociais, enfim, e ele se descola de uma plataforma que tem marcado a esquerda europeia e também a esquerda em outros lugares do mundo, como no Brasil, por exemplo, que é uma plataforma mais vinculada aos direitos individuais, sexuais e reprodutivos, enfim. Então, por isso, eu acho que muita gente torce o nariz, mas, de fato, alcançou um resultado que outros partidos de esquerda mais antigos não alcançaram. Então, a gente tem que prestar atenção nisso e tentar entender o porquê. Mas, em relação à tua pergunta, eu não confio na Le Pen, porque, veja, a ECR, né, que é a bancada que eles participam no Parlamento Europeu, a dela é a ID, né? Eles até votaram contrários a armamento na Ucrânia, né? Eles chegaram a fazer isso, mas, ao mesmo tempo, eles não têm posições muito claras, eles divergem bastante entre si em relação, por exemplo, à questão dos grãos. Agora, esse ano, eles votaram favoráveis a reduzir as importações de grãos da Ucrânia, né? Considerando como uma espécie assim, de reação à Ucrânia, enfim, uma espécie de sanção, né? Vamos dizer assim. Mas eles não têm posições muito claras, são partidos que navegam, e eu acho que o Antônio colocou muito bem, eles navegam numa opinião média do eleitorado. Se há uma rejeição a uma posição do Macron, por exemplo, eles se apresentam como anti isso. Então, eles estão buscando o espaço baseados também, acho que com certeza, baseados em pesquisa de opinião pública, baseados em testagens, né, do que está colando e estão formando o seu discurso. Então, não dá para afirmar que se o partido da Le Pen chegar ao primeiro a conquistar a posição de primeiro-ministro, que seria aquele rapaz que agora eu esqueci o nome, que é casado com a sobrinha dela, que é o candidato deles a primeiro-ministro, se eles realmente levariam a França a sair da guerra. Por outro lado, de fato, diferente da Meloni, a extrema-direita francesa tem feito falas contrárias à OTAN, tem feito falas, eles também são anti-União Europeia, eles defendem a saída da União Europeia ou a redução da participação da União Europeia na vida do cidadão francês, e esse é um discurso que tem crescido, né, nos setores mais à direita também, porque eles articulam a União Europeia com a OTAN, né, como se fosse a mesma coisa, essa ideia de que há uma conspiração dos grandes contra o povo, enfim. E para fechar, eu acho que o fundamental em relação à guerra da Ucrânia nem é que a opinião pública europeia seja a favor da Rússia, seja a favor do Putin e tal. A questão é que o custo de vida está insuportável, especialmente por causa da energia, né? Porque eles pararam de comprar o gás da Rússia e o gás na Europa é fundamental. Então, a vida está insuportável e as pessoas começam a botar a culpa na guerra. Então, quem fala contra a guerra pode ganhar votos, né? Tá certo. Obrigado, Rita. Eu vou passar para a terceira pergunta, justamente sobre o que a esquerda e o centro europeus, mas particularmente franceses, podem fazer na atual conjuntura. Qual seria a melhor estratégia para disputar as eleições do dia 30 de junho, primeiro turno, e 7 de julho, segundo turno? A pergunta é para a França, mas quem quiser falar da Alemanha e de outros países da Europa está disponível, porque, enfim, foram eleições europeias com cenários muito particulares em diferentes regiões, mas o cenário geral foi de crescimento da extrema-direita e de enfraquecimento do centro, como do centro e da centro-direita, como Antônio Martins falou. Essa eu começo com você, Antônio Martins. De que o Macron provocou uma tempestade política ao convocar eleições
sem nenhuma necessidade. E eu acho que isso nos remete ao exame de uma realidade que as mídias convencionais escondem. Nas últimas eleições, que foram eleições presidenciais e parlamentares em 2022, para a mídia só houve o Macron e a Marine Le Pen. Mas se formou um bloco de esquerda que foi capaz de unir comunistas, socialistas, França Insubmissa, que é uma espécie de esquerda marxista alternativa, e ambientalistas, e esse bloco todo obteve na Assembleia Nacional mais votos do que a Marine Le Pen. Teve há muito pouco de chegar ao segundo turno das eleições presidenciais. Mas durante todo o debate político desses 1 ano e meio, esse bloco é escondido. É como se ele não existisse. Ele é o zero. Se fala muito e a mídia ataca a Marine Le Pen, mas pior do que atacar é esconder a existência de um bloco parlamentar que representa mais ou menos 1/3 dos franceses. Pois bem, esse bloco foi dividido para as eleições europeias e por isso também por isso ele teve um resultado menor do que as expectativas. Mas se deu um fenômeno aparentemente novo, não estava esperado, muito menos pelo Macron. Macron sonhava em enfrentar a ultradireita conquistando cacos da esquerda, mas por obra de uma proposta lançada ainda no domingo por um documentarista, um artista, um documentarista que é também parlamentar pela França Insubmissa, eu vou lembrar daqui a pouquinho, o nome dele é Rafa, François, se não me engano, Rafa. Surgiu a ideia de criação, agora com outro nome, um nome mais historicamente representativo, uma frente popular. Os partidos de esquerda, esses 4 partidos se uniram em torno disso. Coisa impressionante, surgiram já manifestações populares, a gente pôs, em outras palavras, centenas, mas foram milhares de pessoas na Praça da República, em Paris. Então, pode surgir, nessa situação que aparentemente é desfavorável, uma surpresa muito favorável, porque os macronistas estão derrotados nas eleições. O Macron fez uma jogada que ele achou que era genial e tal, de uma raposa política, mas ele vem de uma grande derrota eleitoral. Pode surgir, não é que vai, mas pode surgir uma situação em que a esquerda, animada pela possibilidade nova da sua reunificação, expresse uma alternativa concreta tanto à ultradireita quanto aos neoliberais do Macron. Vamos esperar, e vamos torcer e vamos fazer o que a gente puder para ajudar isso, que isso ocorra. Obrigado, Antônio. Rita Coetin. Meu mouse não estava funcionando e eu não estava conseguindo ativar o som. Hoje meu negócio aqui está tudo bugado. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso. A primeira delas é a posição dos socialistas. Os socialistas na verdade, foram os próprios socialistas que implodiram da última vez, né, a aliança de esquerda. E eu não sei muito bem se essa frente popular que está sendo proposta, ela incluiria os socialistas, e teria que ver se, de fato, o Partido Socialista vai encampar, porque, na verdade, a manutenção do guarda-chuva de esquerda passada, que implodiu, havia uma divisão interna ao Partido Socialista em relação a isso. Fundamentalmente porque a agenda do Partido Socialista é uma agenda de centro, não é uma agenda de esquerda, é uma agenda pró-OTAN, é uma agenda que aceita redução de mecanismos de estado de bem-estar social, né? É uma agenda muito União Europeia, né? A agenda da maior parte do Partido Socialista, que é um partido grande. Os demais partidos têm agendas mais interessantes do ponto de vista da classe trabalhadora, né? De
retomada de direitos sociais, de horas de trabalho, de previdência, questões relativas ao clima, né, que estão na agenda desses partidos. Então, eu tenho dúvida de se eles terão condições de, em tão pouco tempo, costurar essa unidade. Ao mesmo tempo, eu não sei também se há tempo suficiente de travar um debate, que é o debate fundamental, que é o que eu acho que as pessoas estão esperando, que é o debate estrutural, cerca de uma plataforma. As pessoas estão incomodadas com a guerra, estão incomodadas com a guerra, mas estão incomodadas fundamentalmente com a vida que elas têm na França. Então, essa questão de colocar a culpa no imigrante, que a direita explora, como é que a esquerda vai tratar, né? A questão da imigração, como é que a questão que as pessoas também estão refutando as mudanças relativas ao clima, né? Muita gente, a direita tem explorado isso, duvidando de que as mudanças climáticas são obra do ser humano, né? E tem explorado essa dúvida na população. Como a esquerda vai se portar em relação a isso? Conseguirão convencer o eleitor médio francês de que é preciso, de fato, tomar medidas em relação à questão climática? Então, assim, eu acho que o tempo é muito curto, mas, por outro lado, eu acho que se conseguirem, de fato, sair juntos, como anunciaram, vai ser importante, acho que conseguem travar um bom combate, e acho que, de fato, o Macron tem... quem está em apuros, me parece, realmente é o partido do Macron. Obrigado, Rita. Jones Manuel. Então, acho que a primeira coisa que a esquerda poderia fazer, né, é se comportar como esquerda, dependendo de que esquerda a gente esteja falando, né? Porque, veja, depois de décadas de estado de bem-estar social, acho que muito da memória coletiva da classe trabalhadora europeia gira em torno de recuperar o bem-estar, de defender o bem-estar que está sendo perdido, etc. Você vê até intelectuais bem próximos do marxismo, com perspectiva bem crítica, bem interessante, e quando vai na hora de apresentar meio que uma proposta de tática, de ação, do que fazer, né, o famoso que fazer, tem muito uma perspectiva de recuperar o bem-estar social, reverter as privatizações, enfrentar a precarização do trabalho, que cresceu nos últimos anos. Então está muito no horizonte ali da classe trabalhadora europeia uma certa nostalgia do bem-estar social que foi perdido, né? Aquele famoso filme, como é que é o nome? Daniel Blake, acho que mostra muito disso, né? Uma certa nostalgia de um bem-estar que foi se deteriorando. E tem a questão da autonomia geopolítica frente aos Estados Unidos, e a Europa está assumindo basicamente os custos da guerra, né? É muito curioso o fato que, além do povo ucraniano, evidentemente, quem mais sofreu com os custos da guerra é a classe trabalhadora e a classe média da Europa, né? A Rússia está crescendo, sabe? Está tendo uma elevação do PIB, a economia vai muito bem, obrigado. Recentemente um amigo meu foi para lá, tudo tranquilo, suave, muito de boa, não tem desabastecimento, não tem problema substantivo nenhum. Então, acho que a primeira coisa, as forças que se colocam como de esquerda, elas precisam se comportar efetivamente como de esquerda, né? Tem uma certa intransigência estratégica. Eu sempre gosto de lembrar, Haroldo, que antes da onda de fortalecimento da extrema-direita, no bojo da crise de 2008, teve um fortalecimento de esquerda. Né, uma virada à esquerda do Partido Trabalhista com Jeremy Corbyn, fortalecimento gigantesco do Syriza, que chegou ao governo, o surgimento do Podemos, o crescimento do à esquerda, o The Link na Alemanha, fortalecimento do Bloco de Esquerda em Portugal, milhares de jovens protestando, ocupação de praça, movimento de indignados e novas formas de fazer política e etc. Houve uma virada à esquerda, vários setores da classe trabalhadora e da juventude pós-crise de 2008. A questão central é que essas organizações que surgiram ou que se fortaleceram nesse contexto não deram resposta, né? O Syriza, não precisa nem falar, foi uma das maiores vergonhas da história, que inclusive em 2015, 2016, tinha briga no Brasil para ver quem era o Syriza brasileiro, é uma página que ninguém quer lembrar mais, né? O Podemos virou o que virou, o Jeremy Corbyn, a renovação do trabalhismo, aparentemente foi derrotado de uma maneira definitiva. O Bloco de Esquerda em Portugal também vem com posições muito problemáticas, muito ruins na esfera internacional. A esquerda na Alemanha está bem perdendo força. Então, eu acho que a grande questão... Né? É o partido da Sara.
tem um partido que eu achei maravilhoso, né? Porque falam que latino-americano é personalista. A mulher criou um partido com o nome dela, né? Eu achei ótimo. Vou jogar isso pro resto da vida na cara dos europeus. Então, assim, acho que o que a esquerda pode fazer, a coisa central é se comportar igual a esquerda. Acho que isso já é meio caminho andado. Obrigado, Jones. Eu queria fazer uma breve interrupção na nossa conversa para pedir aos espectadores que estão nos assistindo ou que venham a nos ouvir ou assistir que contribuam com Opera Mundi. O endereço é operamundi.com.br/apoio. Tem várias faixas de contribuição mensais. Essas contribuições mensais são o grande alicerce do nosso jornalismo. Se você ainda não apoia o jornalismo de Opera Mundi, vai lá e faz isso agora, porque a gente precisa desses recursos para manter estes programas e ampliar a nossa produção, tanto escrita no site quanto em vídeo aqui no YouTube ou no podcast, se você estiver assistindo isso numa plataforma como Spotify. Se você está aqui no YouTube e prefere se tornar membro pagante, é só clicar no botão Seja Membro. Também tem faixas de contribuição diferentes de acordo com a sua possibilidade de nos ajudar. Você também pode mandar um superchat, super sticker agora mesmo. Valeu demais se estiver assistindo um programa gravado, ou um Pix a qualquer hora do dia ou da noite. Nem precisa estar assistindo a gente. É só lembrar que você pode apoiar o nosso jornalismo. Está pagando a conta de luz? Aproveita. Cadê ele? Cadê ele? Ai, o Haroldo que travou. Já Achei eu que tinha vou. sido eu. Já. Se é sabotagem do MI6 falou mal da União Europeia, da Europa, o que acontece? Eu também acho. Pode falar mal da OTAN, etc., que cai o programa. Dá problema. Boa noite, gente. Aqui é o José. O Haroldo teve um problema técnico e em alguns minutos a gente vai conseguir colocar ele novamente no ar. Enquanto isso, quem estava respondendo era o Antônio. Isso? Não, ele não chegou a fazer a pergunta, Igor. Deixa eu ver aqui. Bom, Haroldo voltou, gente. Voltei, gente. Hoje minha internet aqui não está nos seus melhores dias. Queria pedir desculpa aos espectadores, mas é isso. Vamos passar para a quarta pergunta da noite. As Olimpíadas de Paris correm o risco de se transformarem nas Olimpíadas de Berlim do nosso tempo? Macron será o Paul von Hindenburg dos anos 2020? Como é que o Macron corre o risco de passar essa vergonha em nível mundial? Rita Coutinho, você começa. Para os mais jovens, o Paul, com um nome que eu não sei pronunciar, porque eu não sei alemão. Eu também não sei alemão, mas eu falo Paul von Hindenburg. Mas você é mais treinado em improvisar alemão, eu não. Ele ficou famoso por ser o cara que deu a posse de primeiro-ministro para o Adolf Hitler, né? Para quem não se lembrou agora de quem era essa figura, né? Olha, eu acho que também a comparação desses políticos do partido da Marine Le Pen ao Hitler é um pouco exagerada. Talvez eu esteja errada, mas acho que tem muito mais oportunismo e senso de oportunidade política no discurso dessas figuras do que realmente um projeto colonial e bem, vamos dizer assim, estruturado do ponto de vista de expansão de poder, como era o projeto do Adolf Hitler, né? Não que não tenha aí um componente racista muito forte no seu programa, né? Um componente neocolonial, talvez, mas ainda não muito expresso, porque estão na defensiva, né? Tem tido que fazer um discurso contra a guerra,
tem tido que fazer um discurso mais voltado para dentro da França. Pode ser que assumam um programa colonial, né, expansionista, especialmente na África, onde eles vêm perdendo espaços franceses, né, com as juntas militares que expulsaram os franceses, pode ser que sim. Né, é difícil a gente cravar o que eles vão fazer. Mas me parece que, então, Macron provavelmente vai dar a posse de primeiro-ministro ao candidato da extrema-direita. É possível, pode ser que não, mas eles estão com 34%, se eu não me engano, já das intenções de voto, nessa primeira sondagem que foi feita após o anúncio das eleições. Então, eles têm realmente muita chance de chegarem em primeiro lugar. Porém, lembrar que para fazer o primeiro-ministro não é só ser o partido mais votado, é preciso ter a maioria do parlamento. Então, pode ser que, havendo uma boa votação dos partidos de esquerda, uma votação razoável do partido do Macron, consigam aí fazer uma aliança, e aí seria uma aliança curiosa da esquerda com a centro-direita liberal, pode ser também apenas para que a ultradireita não tenha o primeiro-ministro. Então, esse é um cenário que está em aberto, e acho que, sinceramente, em relação às Olimpíadas de Paris, acho que isso não será um grande efeito. Acho que talvez a questão mais importante das Olimpíadas de Paris seja a participação sob repúdio de grande parte do mundo das delegações de Israel, né? Acho que a questão da Palestina talvez apareça aí pela mão de algumas delegações, eu espero que apareça. Eu acho que esse debate pode vir a ser importante durante as Olimpíadas de Paris. Obrigado, Rita. Jones Manuel. Veja, acho que não é para tanto, mas acho que a questão mais interessante disso tudo é que a democracia burguesa, na dinâmica neoliberal, ela vive, nos últimos anos, uma eterna ameaça, né? Que varia de temporada histórica de país para país. Então, sei lá, dando um exemplo latino-americano. O Chile, há pouco tempo, teve uma rebelião social em que o Daniel Jadue, do Partido Comunista, passou mais de um ano como favorito nas eleições presidenciais. O Gabriel Boric foi eleito numa promessa de enterrar a Constituição pinochetista e tal, não sei o quê. E agora, várias pesquisas dão uma força crescente do candidato neofascista lá, o Cast. Pode ser que ganhe a próxima eleição. Então, até países que estavam meio que fora dessa dinâmica de uma ameaça de extrema-direita que está chegando cada vez mais perto e que pode ser governo, ou que virou governo, né, como no caso da Argentina, há uma tendência global, com exceção, inclusive, da Ásia, me parece, que a dinâmica é um governo burguês com perspectivas cada vez menos responsivas à classe trabalhadora, então uma piora constante das condições de vida, das condições de trabalho, dos salários, aumento de custo de vida, degradação de bens coletivos, piora de expressões de violência, de fome, de desigualdade, de condições de vida, adoecimento mental, todo tipo de desgraça e mazela que você imaginar. Tem uma insatisfação crescente, essa insatisfação normalmente é capturada pela extrema-direita e fica um eterno jogo, né? Porque assim, a Marine Le Pen, aliás, a extrema-direita francesa está para ganhar esse governo faz um bom tempo, né? Toda eleição vem uma ameaça, pode ser que agora vai, não sei o quê, e quem sabe na próxima. Então, acho que a grande questão é que se essa vitória vai acontecer, se acontecer como um resultado direto do legado do Macron, né? Fato concreto é que um programa como um programa macronista, que eu falei num vídeo meu do canal, que o Macron é o Haddad da França, o que é injustiça com o Macron, porque se brincar, o Haddad é um pouquinho mais à direita, né? Se pá. Mas aí, com esse tipo de programa, a extrema-direita vai ficar ali nas sombras, sabe? Uma coisa é certa, o Macron ele tem mandato até 2027. Então, assim, vai ser uma figura carimbada aí nos noticiários, na presença política, por muito tempo. Mas o programa que ele representa é impossível de parar o crescimento da extrema-direita ou de iniciar um refluxo, né, dessa força
da extrema-direita representada centralmente pela Marine Le Pen. Tá certo. Jones, passo a palavra para o Antônio. Tá sem áudio, Antônio, de novo. Opa! Agora estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu acho que nós temos que considerar a hipótese, e se a gente estivesse na França, teríamos que lutar mais fortemente ainda pela hipótese, de que essa frente popular vai ter mais votos que o Macron, e talvez tenha mais votos do que a Marine Le Pen. Isso não seria uma coisa completamente inusitada, pelo menos ficar em segundo lugar, como aconteceu já nas eleições parlamentares anteriores, e seria uma perspectiva interessantíssima, porque complicaria demais o xadrez do Macron, que é o presidente, ele vai dar as cartas por mais 3, 4 anos, mas impediria ele de criar essa situação. Acho que é um objetivo, se eu fosse francês, veria isso como um objetivo estratégico central, evitar que o Macron possa restringir o debate político aos ultracapitalistas, que são eles, versus a ultradireita. E eu acho que isso é plenamente possível. Você falou, Rita, das vacilações do Partido Socialista, e elas são reais, mas eu acho que essa primeira reação popular, a gente publica no Outras Palavras hoje a manifestação que teve na Praça da República da França, da população, inclusive votantes, certamente, no Partido Socialista, pedindo, reivindicando, quase que exigindo que os partidos de esquerda estejam juntos, porque é como se fosse um ele não. O risco da vitória da Marine Le Pen e da sua agenda de retrocessos gerais é muito grande. Então, eu tenho a impressão que isso tende a forçar o Partido Socialista, ainda a contragosto, a fazer... Tem que lembrar que o Partido Socialista foi, ao contrário das eleições parlamentares, eu não entendi por que até agora, teríamos que analisar, mas foi o partido de esquerda mais votado, enquanto ele tinha se enfraquecido muito nas eleições parlamentares. Mas, aparentemente, na primeira entrevista coletiva, eles atenderam a esse apelo popular. Jones, eu te faria uma provocação, assim. Eu acho que na construção de um novo projeto de superação do capitalismo, o estado de bem-estar social é uma das nossas fontes. A ideia de que saúde, educação, habitação e outros bens indispensáveis a uma vida digna têm que ser tirados da esfera do mercado, pode ajudar a reconstruir um projeto pós-capitalista. Eu vou ter que dar 1 minuto para o Jones, não queria, mas foi citado. Não, mas eu nem discordo disso, não. É porque quando eu falei que o estado de bem-estar social é uma referência muito grande na memória coletiva, né, e nos debates da intelectualidade de esquerda europeia, eu penso, por exemplo, no Louis Vacan, que foi um autor da criminologia crítica que eu estudei muito no meu mestrado. Ele é um dos principais críticos da intelectualidade francesa, ao neoliberalismo, e aí quando chega na parte do que fazer, é basicamente isso, né? Defender o sentido do welfare state, recuperar isso. Nem discordo, nem acho um problema. O Domênico Lossurdo, no livro Esquerda Ausente, a grande questão tática para o Domênico Lossurdo, no caso da esfera material, é recuperar esse sentido de universalidade do welfare states e tal, sem, evidentemente, a dimensão das políticas coloniais e neocoloniais inscritas como elemento de sustentação financeira daquilo ali por muito tempo. Mas discordo não, estamos juntos. Eu só acho que esse debate é para eles, né? O nosso horizonte aqui é um pouquinho diferente. Ô Rita, você quer se meter nisso ou vai pular? Cara, depois que o Jones citou o Domênico Lossurdo, eu fico calada. Nossa, a referência que está aqui está citada já. Não, tô brincando, eu concordo com o que os dois disseram. Andar para eles... Porque o estado de bem-estar social hoje, defender o estado de bem-estar social na Europa, é lutar contra o capital, porque o capital não coaduna mais o estado de bem-estar social. Agora o ultraliberalismo é condição de existência do capital.
Então, lutar por saúde universal, por educação, por transporte, hoje em dia já é uma luta que se reveste de anticapitalismo, na minha opinião também, concordando aqui com os meus antecessores. Tá certo. Ó, só para... Vocês tocaram no cenário eleitoral vindouro da França, uma pesquisa divulgada hoje sugere que o partido de Marine Le Pen e de Jordan Bardella, que é o líder jovenzinho tem 20, deixa eu pegar, não sei se tem a idade dele aqui, mas ele é um 28. jovem, 28 anos, exato, que liderou, aí está na foto, a Marine Le Pen e o Bardella, pode chegar a 265 cadeiras no Parlamento Europeu. E, segundo essa pesquisa, a aliança de Macron deve encolher bastante, ficar com 125 a 155. E os partidos de esquerda, eu não diria nem de esquerda, os partidos à esquerda do atual governo, que somariam 145 votos. Como vocês avaliam esse cenário? Vocês acham que é cedo ainda está na empolgação das urnas? Principalmente o Antônio, que está com a visão mais otimista de todos aqui. Eu vou até fazer você começar essa rodada em vez do Jones. Normalmente eu chamaria o Jones, mas como você eu acho que não... na mesa, eu vou chamar você. Eu acho que não é otimista, não. Eu acho que o resultado da esquerda, em especial, mostra um estancamento, né? É uma coisa muito notável e grave, porque a crise capitalista atual se agravou, o capitalismo está numa crise há muito tempo, mas se agravou muito em 2008, e uma das coisas que eu escrevi nesse texto que você está se referindo é que não surgiram alternativas. A esquerda não foi capaz, é por isso que eu brinquei com o Jones, que eu acho que por aí está talvez uma alternativa pós-capitalista, que foge do que o estado de bem-estar social queria, porque nós estamos numa situação completamente diferente, em que o capitalismo exige a mercantilização, coisa que ele não exigia nos anos 40 e 50, ele era capaz de tolerar os serviços públicos. A realidade mudou e hoje ser a favor do bem comum e transformar esse bem comum. Você imagina aqui o que significaria no Brasil uma reurbanização das periferias, uma garantia que as pessoas pudessem ir e voltar para o trabalho em, digamos, meia hora, em 40 minutos. Seria uma transformação radical na vida das pessoas, a reconstrução de uma rede ferroviária, a garantia do saneamento básico como um direito universal. Eu acho que tem um potencial revolucionário, quase não, nessas questões. O que eu acho interessante é que, primeiro, em 2 países, na Alemanha, onde surgiu essa alternativa da Sarah Wagenknecht, também não sei pronunciar direito, talvez a gente pudesse falar especificamente sobre ela, mas ela, ao contrário da esquerda, mesmo da esquerda radical tradicional, ela se coloca claramente contra a guerra da OTAN na Rússia. Ela se coloca de uma posição um pouco distinta em relação à imigração. Ela não é contra a imigração, ao contrário do que dizem, mas ela não acha que os problemas dos países do Sul podem ser resolvidos transferindo as populações mais educadas e mais bem formadas para o norte, para a Alemanha, no caso, e ela acha que a questão de gênero, embora ela seja uma feminista, a questão de gênero, alguns aspectos da questão de gênero estão superestimados. Ela surgiu agora, de repente, numa situação de crise da esquerda na Alemanha, com 6% de votos. Tem que olhar para essa mulher, tem que ver o que ela representa, o que essas propostas que ela está fazendo representam. E outra coisa, acho que vale a pena olhar para a situação da Itália, onde tem um partido, ex-partido comunista, muito enfraquecido, muito desrevolucionarizado, mas assumiu a bandeira da paz, uma nova líder, uma mulher de 40 anos, assumiu a luta pela paz, e o partido ressuscitou do zero
para ser quase empatar com o partido da Giorgia Meloni. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar. E um terceiro aspecto são os países nórdicos, onde os fascistas, há muito pouco tempo, chegaram ao governo, Finlândia, ou força essencial de apoio ao governo, Suécia. E, em muito pouco tempo, se desgastaram. Então, acho que são fenômenos que a gente tem que examinar. Eu não tenho resposta, mas eu acho que é um exame que é muito necessário. Tá certo, Antônio. Jones Manuel. Veja, eu acho que é cedo para cravar resultado das eleições a partir de pesquisas de intenção e tal. O que me parece certo é que é preciso ter uma mudança de rumos, assim, sabe? Se prevalecer no texto do Antônio, que são outras palavras que ele fala, o partido da guerra perdeu, tem um momento que ele fala sobre o total desprezo, né, que as atuais cúpulas tecnocráticas e burguesas que dirigem a União Europeia têm pelo voto popular. Então eles perdem nas urnas e continuam com a mesma política e que o povo que se exploda e por aí vai. Nesse caminho, se é uma mudança de rumos, a tendência é um crescimento cada vez maior das tendências de extrema-direita, fascistoides e elementos de regressão civilizatória, né? A gente teria muitas coisas a falar, além dos exemplos que o Antônio citou, eu destacaria também que, embora não cresça de maneira explosiva, é muito interessante como o Partido Comunista Grego mantém uma força permanente, teve um crescimento agora de votos significativo, né, de mais de 100 mil votos a mais na eleição. Tem um Partido Comunista na Áustria também, que está crescendo, que é um partido curiosíssimo, está tendo uma expressão interessante. O Partido do Trabalho da Bélgica, que é um partido de origem comunista, que é daquele autor, Ludo Martins, que escreveu um livro sobre Stalin, Laudatório, que todo stalinista gosta, também teve uma votação boa, interessante, e acho que tem experiências que não tem muito segredo. Eu, Antônio, desconfio muito do partido da Sara, porque eu não confio em ninguém que coloca uma organização no nome dela, sabe? Para além das polêmicas em relação a imigrantes e não sei o que, isso é o suprassumo do personalismo. E olha que eu gosto de caudilismo, eu gosto de Hugo Chávez, de Brizola, mas para mim tem um limite, assim, sabe? Colocar o nome do próprio partido é um pouco demais, assim. Acho que estoura um pouco o que é o tolerável, enfim. E a gente não sabe como é que vai ser a dinâmica organizativa disso. Mas me parece muito claro que quando você apresenta clara e abertamente uma proposta política que vá contra os ditames do status quo neoliberal, que seja com a estética minimamente dialogável com que é a subjetividade hoje da classe trabalhadora e da juventude, e tem resultados. Não tem muito segredo. A grande preocupação mesmo, e aí eu não posso terminar sem falar isso, é que enquanto a gente olha o fortalecimento da extrema-direita na Europa, hoje, toda notícia na mídia burguesa é que o atual ministro da Fazenda formalizou uma proposta de atacar os pisos constitucionais da saúde e da educação e de congelar as aposentadorias. Segundo o próprio estudo do Ministério da Fazenda, mudando os pisos, pode-se tirar da saúde e educação nos próximos 9 anos 500 bilhões de reais. Então, assim, quando a gente olha a tendência europeia e estadunidense de fortalecimento da extrema-direita, o Brasil é um espelho do futuro, né? Tudo que se está fazendo aqui é tudo que deu no fortalecimento da extrema-direita, é tudo que essa economista aqui, a Clara Matei, diz que fortalece a extrema-direita e o fascismo, e é tudo que está sendo feito no Brasil. Então, para além da desgraça da Europa, que é a miséria que está se acabando o fascismo, a grande questão é ver se a gente consegue tirar alguma lição disso, né? Porque, para concluir de verdade, as notícias que circulam hoje na mídia burguesa é que o governo Lula olhou para a situação na Europa e decidiu que é necessário ampliar ainda mais a frente ampla. Aí, meu amigo, sabe, é até difícil verbalizar em palavras o que se sente com isso. Jones Manuel, muito obrigado. Rita Coitinho. Eu acredito que em relação aos números, né, que tu apresentou, como se diz, eu não sei se é aqui que diz ou se é em Minas que diz, que as abóboras ainda estão se ajeitando na carroceria do caminhão, né? Tá andando o caminhão e as abóboras ainda estão se ajeitando. Eu acho que essa semana é a semana da definição das alianças, né, das plataformas de governo. Se a coisa tivesse tão bem, assim, tão dada para o partido da Marine
Le Pen, é Reunião Nacional, que fala em português, né, o partido dela, eles não estariam preocupados com certas coisas. Por exemplo, eles têm buscado uma aliança com o Partido dos Republicanos. Chiotti, eu acho que é o nome do líder, né, que fez até uma declaração de que era favorável uma aliança com o Partido Reunião Nacional. Isso gerou uma confusão interna aos republicanos, né? Um dos principais parlamentares do partido falou que isso era uma traição. Então, eles estão brigando ali entre eles ainda, definindo como é que vão se comportar nessas eleições para tentar garantir aí uma maioria parlamentar e aí sim garantir um primeiro-ministro para poder dividir o poder, vamos dizer assim, com o Emmanuel Macron. Então, acho que as coisas ainda estão caminhando. Há essa expectativa com o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, apesar de que os fascistas, os ultranacionalistas fizeram uma votação muito grande para o Parlamento Europeu, a esquerda não perdeu no cômputo geral o seu número de votos no Parlamento Europeu. Ela manteve mais ou menos as cadeiras. Quem realmente perdeu cadeiras foi o partido do Macron, os republicanos, esses outros partidos aqui perderam cadeiras. Então, assim, a esquerda tem uma força, pode vir a surpreender. Agora, é claro, tem umas coisas, né? O pessoal foi cantar Bella Ciao dando um abraço no parlamento. Não é isso que vai mudar o voto do cidadão francês. Eu acho que esse simbolismo aí apela para uma militância, enfim, mas essa coisa de apelar para o emocional em relação ao fascismo, eu acho que isso não seria uma plataforma correta. Acho que precisa apresentar soluções para o povo francês, a questão dos subsídios agrícolas, que é sempre uma questão na França, a questão da energia, como é que eles vão resolver a questão da energia, a questão da guerra, fundamentalmente, que é a questão da guerra que resolve o problema da energia, cara, né? E tudo isso que a plataforma de desmonte também do estado de bem-estar social, acho que isso aí pode vir a mudar esses resultados. Não acho que está ganho. Para responder de vez a tua pergunta, acho que a gente ainda vai ter aí umas semanas de muita especulação, muita pesquisa, enfim, e esperar abrir a urna no dia 30 de junho. Tá certo, gente. Eu queria agradecer a todos vocês, queria agradecer ao José Igor, que segurou a minha onda quando a minha internet estava ruim, queria reclamar da internet, que realmente hoje não ajudou. Voltem sempre. Muito obrigado por tudo. E amanhã a gente vai falar sobre Maria Conceição Tavares no programa de economia. Você que se tornou fã recente dela, vai ter fãs antigos comentando a trajetória desta economista, sua produção intelectual e também suas butades. Então vai ser um programa em homenagem a ela. Então todos que assistiram aqui estão convidados e quem não assistir também está convidado se assistir, ou estiver assistindo depois. Tchau, tchau. Até mais, gente.